Você é uma vergonha para esta família. As palavras do meu irmão Matthew ecoaram pela sala de estar da casa dos nossos pais como um trovão em dia de tempestade. Todos os olhares se voltaram para mim. Tios, primos, parentes que mal via durante o ano, todos testemunhando minha mais recente humilhação pública durante o que deveria ser um jantar familiar tranquilo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu ainda estava parado na porta de entrada, com minha mochila empoeirada nos ombros e as botas sujas de terra. Havia acabado de chegar direto do trabalho, sem tempo nem mesmo para tomar um banho. O cheiro de suor e terra grudava na minha roupa, contrastando brutalmente com os ternos caros e vestidos elegantes dos meus familiares. Matthew se levantou da mesa principal, seu terno de $3.000 impecável, o Rolex brilhando no pulso, os cabelos perfeitamente penteados. Aos 35 anos, ele era tudo o que nossa família considerava um sucesso. Formado em Harvard, sócio de um escritório de advocacia prestigioso em Manhattan, casado com uma socialite, morando numa mansão em Connecticut, e eu? Eu era David Thompson, 29 anos, o irmão problemático que insistia em desperdiçar minha vida trabalhando como jardineiro paisagista numa cidadezinha do interior do estado de Nova York. O jantar estava sendo realizado na casa dos nossos pais em Westchester, numa dessas propriedades enormes que meu pai, Robert Thompson, havia comprado quando sua empresa de consultoria financeira decolou nos anos 90. A mesa principal estava posta com a porcelana mais fina, cristais importados da Irlanda e talheres de prata que só saíam do armário em ocasiões especiais. Era o aniversário de 70 anos da nossa mãe, Patrícia, e toda a família Thompson havia se reunido para celebrar. Meus tios William e James tinham vindo de Boston com suas respectivas esposas. Minha prima Elizabeth trouxe o marido médico e os 2 filhos pequenos. Até o primo distante Richard havia aparecido, aquele que trabalhava em Wall Street e não perdia uma oportunidade de mencionar sua conta bancária de 7 dígitos. Todos vestidos a caráter, todos conversando sobre investimentos, viagens para a Europa, casas de veraneio nos Hamptons. E então eu apareci. David, meu Deus, que cheiro é esse? Minha cunhada Susan havia sussurrado quando me cumprimentou, disfarçando o nojo com um sorriso forçado. Desculpem o atraso, tive uma emergência no trabalho. A propriedade dos Andersons estava com um problema no sistema de irrigação e eu não podia deixar as plantas morrerem durante o fim de semana. Matthew tinha me olhado de cima a baixo, seus olhos azuis frios carregados de desprezo. David, você não podia pelo menos ter tomado um banho antes de vir? Matt, eu expliquei que foi uma emergência. Vim direto de lá porque não queria me atrasar mais ainda. Emergência? Ele riu com sarcasmo, fazendo alguns primos rirem baixinho também. David, você é jardineiro, não é médico, não salva vidas. Não tinha nenhuma emergência real. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar dos copos de vinho sendo recolocados na mesa. Minha mãe tentou suavizar a situação. Meninos, vamos jantar em paz, é meu aniversário. Mas Matthew estava apenas começando. Ele tinha bebido vinho suficiente para perder as inibições, mas não o suficiente para perder a articulação. Era perigoso quando ficava assim, eloquente e cruel. Mãe, desculpe, mas alguém precisa falar isso. David, você tem 29 anos. Eu tenho 35. E olha a diferença entre nós. Ele gesticulou na direção do próprio terno, depois apontou para minha roupa suja de terra. Quando você vai amadurecer? Quando vai parar de brincar de jardineiro e arrumar um emprego de verdade? Eu tenho um emprego de verdade, Matt. Emprego de verdade? Ele riu alto, fazendo alguns primos rirem baixinho também. David, você corta grama, planta florzinha. É um trabalho que qualquer adolescente pode fazer durante as férias de verão. Meu pai limpou a garganta. Matthew, acho que você está exagerando. Não, pai, não tô. Tô sendo realista. Matthew se levantou, começando a andar ao redor da mesa como um promotor apresentando seu caso final. Vamos aos fatos. David se formou em Cornell, uma das melhores universidades do país, em engenharia civil.
Poderia estar ganhando 6 dígitos trabalhando em grandes construtoras, projetando pontes, edifícios, infraestrutura importante. Ele parou atrás de minha cadeira, colocando as mãos nos meus ombros de forma condescendente. Em vez disso, ele escolheu trabalhar com terra, literalmente. Vive numa casinha alugada que mal tem espaço para 2 pessoas, dirige uma picape velha que está sempre quebrada e ganha o quê? 40 mil ano? 50 mil se tiver sorte? Matthew, para com isso! Minha mãe tentou intervir de novo, mas ele estava em pleno vapor. Não, mãe, alguém precisa abrir os olhos dele. Olhem para mim. Ele abriu os braços teatralmente. Tenho uma casa de 2 milhões de dólares, meus filhos estudam nas melhores escolas privadas, minha esposa não precisa trabalhar porque eu posso sustentar a família com conforto. Viajo para a Europa 3 vezes por ano, tenho um carro de luxo, investimentos que me darão uma aposentadoria tranquila. E você? O que você tem para mostrar por esses anos todos? A pergunta ecoou pela sala. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim, aguardando minha resposta. Alguns olhares eram de pena, outros de curiosidade mórbida, como pessoas passando devagar no local de um acidente de carro. Eu tenho satisfação com o meu trabalho, respondi calmamente. Satisfação? Satisfação pagar aluguel? Satisfação compra comida? Satisfação dar segurança para uma família? Matt, nem todo mundo define sucesso da mesma forma que você. Ah, claro, a velha escusa do dinheiro não traz felicidade. David, acorda. Você acha que está sendo nobre, artístico, autêntico, mas a verdade é que você está desperdiçando sua vida e envergonhando nossa família. A palavra envergonhando me atingiu como um soco no estômago. Não pela crueldade em si, mas porque eu sabia que parte da família pensava a mesma coisa, mesmo que não tivesse coragem de dizer em voz alta. Meu tio William pigarreou. David, seu irmão tem um ponto. Você é inteligente, tem uma boa formação. Poderia estar contribuindo mais para a sociedade. Contribuindo mais? Perguntei, genuinamente confuso. Vocês acham que o que eu faço não contribui para nada? Não estamos dizendo que jardinagem é inútil, minha prima Elizabeth interrompeu diplomaticamente. Mas você poderia usar sua inteligência para algo maior. Maior como o quê? Matthew voltou a se sentar, inclinando-se para frente como se fosse explicar algo óbvio para uma criança. David, você poderia estar projetando arranha-céus, construindo pontes, criando infraestrutura que impacta milhões de vidas. Em vez disso, você fica brincando com flores no quintal de gente rica. Eu não brinco com flores, Matt. Eu projeto e construo paisagens completas. É arquitetura também, só que com elementos vivos. Arquitetura? Ele riu mais uma vez. David, não tenta romantizar. Você é um trabalhador braçal com diploma universitário. É isso que você é. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede da minha avó, um som que sempre me tranquilizava quando eu era criança, mas que agora parecia marcar cada segundo de constrangimento. Minha mãe tentou mais uma vez mudar o rumo da conversa. Que tal falarmos sobre coisas mais alegres? É meu aniversário, afinal. Mas Matthew não havia terminado. Ele havia provado sangue e queria mais. Sabe qual é o pior de tudo, David? É que você está ficando velho. Aos 29 anos, deveria estar pensando em se casar, ter filhos, construir um patrimônio. Em vez disso, você vive como um eterno adolescente, sem compromissos reais, sem responsabilidades de adulto. Eu tenho responsabilidades, Matt. Tenho clientes que dependem do meu trabalho, funcionários que trabalham comigo, projetos que... Funcionários? Ele interrompeu. Quantos? 2? 3? David, eu gerencio uma equipe de 40 advogados. Tenho responsabilidade sobre milhões de dólares em casos. Isso são responsabilidades de verdade. Susan, sua esposa, colocou a mão no braço dele. Matthew, querido, acho que já falou o suficiente. Não, Susan, alguém precisa falar essas verdades. Nossos pais sempre protegeram demais o David, sempre deixaram ele viver nessa fantasia de que tá tudo bem ser um eterno sonhador. Ele se virou para os nossos pais. Pai, mãe, vocês não estão fazendo bem para ele continuando a apoiar essas escolhas imaturas. Ele precisa de um ultimato, precisa crescer.
Meu pai suspirou profundamente. Matthew, o David é adulto. Ele faz suas próprias escolhas. Escolhas erradas. E vocês continuam validando essas escolhas. Ainda deixam ele vir aqui como se fosse normal aparecer sujo de terra num jantar de família. Ainda tratam essa profissão dele como se fosse legítima. Eu senti algo se quebrando dentro de mim. Não era só a crueldade das palavras, mas a forma como ele conseguia articular todos os medos e inseguranças que eu carregava secretamente. E pior, a forma como alguns membros da família acenavam discretamente, concordando com seus argumentos. Matt, disse eu, tentando manter a voz calma. Por que isso te incomoda tanto? Minha vida não afeta a sua. Afeta sim, ele explodiu. Quando as pessoas perguntam sobre minha família, quando sou apresentado em eventos sociais, sempre surge a pergunta sobre irmãos. E eu tenho que explicar que o meu irmão mais novo é jardineiro. Você acha que isso não reflete em mim? A honestidade brutal da resposta me deixou sem palavras por um momento. Então é isso? Perguntei. Você está com vergonha de mim? Estou com vergonha do que você se tornou, sim. Estou com vergonha de ter que mentir sobre sua profissão quando falam da nossa família. Estou com vergonha de ver tanto potencial sendo desperdiçado. Ele se levantou novamente, caminhando até a janela que dava vista para o jardim meticulosamente cuidado da propriedade dos nossos pais. Sabe o que mais me incomoda, David? É que você parece orgulhoso dessa vida medíocre, como se tivesse feito alguma escolha corajosa, como se fosse um artista incompreendido. Mas a verdade é que você simplesmente desistiu de tentar ser algo importante. As palavras dele ecoaram pela sala, e eu vi vários familiares balançando a cabeça em concordância discreta. É como se Matthew estivesse vocalizando pensamentos que todos haviam guardado por anos. E talvez, no fundo, eu soubesse que ele não estava completamente errado sobre algumas coisas. Eu realmente vivia de forma mais simples, ganhava menos dinheiro, tinha menos segurança financeira. Nos olhos do mundo, especialmente do mundo dos Thompson, eu realmente parecia um fracasso. Mas havia algo que o Matthew não sabia. Algo que ninguém naquela sala sabia. Algo que estava guardado numa caixa velha debaixo da minha cama, esperando o momento certo para ser revelado. Algo que minha avó Rose havia deixado para mim antes de morrer, com instruções muito específicas sobre quando e como usar. E naquele momento, ouvindo meu irmão me chamar de vergonha da família, eu soube que a hora havia chegado. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito pra gente. Agora, voltando à história. Naquela noite, dirigi minha velha picape Ford pelas estradas sinuosas volta para casa, as palavras do Matthew ecoando na minha cabeça como um disco arranhado. A chuva começou a cair, criando um ritmo hipnótico no para-brisa que me fez lembrar de outra noite chuvosa muito tempo atrás. Eu tinha 8 anos quando conheci verdadeiramente minha avó Rose. Não que ela fosse uma estranha, ela sempre esteve presente nos encontros familiares, mas foi naquela noite específica que nossa conexão real começou. Meus pais haviam saído para um jantar de negócios importante, deixando Matthew e eu sob os cuidados da vovó Rose. Matthew, mesmo aos 14 anos, já demonstrava sua personalidade ambiciosa. Passou a noite inteira estudando para um teste de matemática avançada, determinado a manter suas notas impecáveis para garantir uma vaga numa universidade de prestígio. Eu, por outro lado, estava inquieto. Era uma daquelas crianças que não conseguiam ficar paradas, sempre explorando, sempre fazendo perguntas sobre como as coisas funcionavam. Naquela noite, estava particularmente fascinado pelo jardim da vovó Rose. Vovó, por que algumas plantas crescem para cima e outras se espalham pelo chão? Perguntei, pressionando meu nariz contra a janela da cozinha, observando as formas misteriosas do jardim iluminado apenas pela luz da varanda. Ela estava preparando chocolate quente, mexendo cuidadosamente o leite numa panela antiga de cobre. Quer descobrir, querido? Antes que eu pudesse responder, ela já estava me entregando um casaco e botas de chuva.
Mas está chovendo, vovó. As plantas mais interessantes se revelam na chuva, David. Vem comigo. E foi assim que passei 2 horas na chuva com minha avó de 68 anos, explorando cada cantinho do seu jardim. Ela me mostrou como as plantas suculentas armazenavam água nas folhas, como as raízes do carvalho se estendiam 3 vezes mais que a copa da árvore, como os fungos formavam redes subterrâneas que conectavam plantas distantes. Vê isso aqui, David, ela disse, apontando para uma área que parecia vazia para mim. Aqui eu plantei sementes de girassol no inverno passado. Todo mundo me disse que eu estava louca, que girassóis não crescem neste tipo de solo, neste clima. E cresceram? Vamos ver. Ela pegou uma pequena pá e começou a cavar cuidadosamente. Ali estavam pequenos brotos verdes, lutando para emergir da terra escura. As pessoas sempre subestimam o que é possível quando você realmente entende a natureza das coisas. Voltamos para casa ensopados e sujos, rindo como conspiradoras. Matthew nos olhou com desaprovação do alto da escada, balançando a cabeça diante da nossa aparência desarrumada. Vocês estão parecendo mendigos, ele disse, voltando para o quarto com seus livros. Ignore seu irmão, vovó Rose sussurrou, me ajudando a tirar as botas molhadas. Matthew vê o mundo de uma forma diferente. Para ele, o valor é medido em números, em conquistas que cabem num currículo. Mas você, David, você tem algo raro. O que é, vovó? Você vê beleza no crescimento, vê potencial onde outros veem apenas terra vazia. Isso é um dom que pouquíssimas pessoas possuem. Naquela noite, ela me contou a história da nossa família que eu nunca havia ouvido antes. Como meu bisavô, Charles Thompson, havia perdido tudo na Depressão de 1929. Como ele reconstruiu a fortuna da família não através de investimentos arriscados ou especulação, mas comprando terrenos inúteis, que ninguém queria, e transformando-as em algo valioso. Seu bisavô comprou pântanos, terrenos rochosos, áreas que todos consideravam improdutivas, mas ele via o que ninguém mais via. Ele sabia que com paciência, conhecimento e trabalho duro, qualquer terra poderia ser transformada. E funcionou? Funcionou tão bem que construiu uma das maiores fortunas imobiliárias do estado de Nova York. Mas sabe qual era o seu segredo, David? Ele nunca comprava apenas terrenos, ele comprava potencial. Nos anos que se seguiram, sempre que possível, eu escapava para a casa da vovó Rose. Enquanto Matthew se dedicava a atividades extracurriculares que impressionariam universidades, debate, matemática avançada, clube de xadrez, eu passava tardes inteiras aprendendo sobre plantas, solo, design de paisagens e sustentabilidade. Vovó Rose tinha uma biblioteca impressionante sobre botânica, agricultura e arquitetura paisagística. Livros que ela havia colecionado ao longo de décadas, muitos deles primeiras edições raras de paisagistas famosos como Frederick Law Olmsted e Beatrix Farrand. Por que você sabe tanto sobre essas coisas, vovó? Perguntei em uma tarde, quando ela me explicava os princípios de permacultura. Ela sorriu misteriosamente, porque seu bisavó não foi apenas um especulador imobiliário, querido, foi um visionário. E parte dessa visão envolveu entender que o valor real da terra não está no que ela é, mas no que ela pode se tornar. Nos anos que se seguiram, sempre que possível, eu escapava para a casa da vovó Rose. Enquanto Matthew se dedicava a atividades extracurriculares que impressionariam universidades, debate, matemática avançada, clube de xadrez, eu passava tardes inteiras aprendendo sobre plantas, solo, design de paisagens e sustentabilidade. O que é, vovó? Seu bisavô Charles deixou muito mais do que todos sabem, muito mais. Ela me explicou que ao longo dos anos, Charles Thompson havia adquirido propriedades não apenas no estado de Nova York, mas em vários estados ao longo da costa leste. Propriedades que, na época, pareciam investimentos questionáveis, mas que agora valiam fortunas. Por que ninguém nunca falou sobre isso? Perguntei, confuso. Porque seu bisavô era um homem sábio. Ele sabia que dinheiro fácil pode destruir uma família. Então, ele criou um trust complexo, com condições muito específicas para a liberação da herança. Ela me entregou um envelope lacrado, pesado e antigo. Isso é para você, David.
mas só pode ser aberto quando você completar 30 anos, ou quando... Ela hesitou. Quando você realmente precisar. Como vou saber quando realmente precisar? Você saberá, ela disse sorrindo daquele jeito misterioso que eu conhecia tão bem. Confie em mim. Quando chegar a hora, você saberá. 3 semanas depois, vovó Rose morreu pacificamente durante o sono. No funeral, nossa família enlutada chorou uma mulher que todos lembravam como a matriarca gentil que fazia os melhores cookies de chocolate da região. Mas eu chorei por muito mais. Chorei pela mentora que me ensinou a ver potencial onde outros viam apenas problemas. Chorei pela única pessoa na família que verdadeiramente entendia minha paixão por transformar espaços e criar beleza a partir do que parecia comum. Após a faculdade, enquanto Matthew começou sua meteórica carreira em advocacia corporativa, eu tomei uma decisão que escandalizou a família. Em vez de aceitar ofertas lucrativas de grandes firmas de engenharia, voltei para a pequena cidade onde vovó Rose havia vivido e abri minha própria empresa de paisagismo. Você enlouqueceu? Meu pai disse ao telefone quando soube da minha decisão. Você poderia estar ganhando $120 mil por ano numa construtora em Manhattan e você escolhe plantar flores numa cidadezinha do interior? Os primeiros anos realmente foram difíceis. Trabalhava sozinho, dirigindo de propriedade em propriedade numa picape usada que comprei com as economias da faculdade. Dormia 4 horas por noite, estudando sobre plantas nativas, técnicas de irrigação sustentável e design biofílico. Lentamente, minha reputação cresceu, não pela grandiosidade dos projetos, mas pela qualidade e originalidade do trabalho. Criei jardins que reduziam contas de energia das casas em 40%. Projetei espaços verdes que ajudavam pessoas com depressão e ansiedade. Desenvolvi sistemas de paisagismo que transformavam propriedades comuns em refúgios particulares. Mas para minha família, especialmente para Matthew, eu continuava sendo apenas o irmão jardineiro. O que eles não sabiam é que guardado numa caixa debaixo da minha cama estava o envelope que vovó Rose me havia dado. Durante todos esses anos, especialmente nos momentos mais difíceis financeiramente, eu me perguntava o que havia naquele envelope. Mas algo me dizia que ainda não era a hora certa. Vovó Rose havia dito que eu saberia quando fosse o momento. Naquela noite, dirigindo sob a chuva, depois da humilhação no jantar de aniversário da minha mãe, ouvindo ainda os ecos das palavras cruéis do Matthew, eu finalmente soube. Era a hora de descobrir o que minha avó havia deixado para mim. Cheguei em casa, uma pequena casa alugada nos arredores da cidade, e fui direto para o quarto. A caixa ainda estava lá, exatamente onde eu havia deixado 5 anos atrás. Minha mão tremia quando peguei o envelope lacrado. No verso, com a caligrafia elegante da vovó Rose, estava escrito: Para David, quando o mundo tentar convencê-lo de que seus sonhos são pequenos demais, lembre-se de que alguns tesouros só são encontrados por aqueles corajosos o suficiente para cavar mais fundo. Respirei fundo e abri o envelope. O que eu encontrei lá dentro mudaria tudo. Não apenas minha vida, mas a forma como toda a família Thompson me veria para sempre. Minhas mãos tremeram quando retirei os documentos do envelope. A primeira coisa que vi foi uma carta manuscrita da vovó Rose, datada apenas 3 dias antes de sua morte. Sua caligrafia estava mais frágil que de costume, mas as palavras eram claras e diretas. Meu querido David, se você está lendo isto, significa que chegou um momento em que nossa família tentou convencê-lo de que seus sonhos são pequenos demais. Espero que você tenha encontrado força suficiente para resistir a essas vozes, porque o que eu estou prestes a revelar mudará sua vida para sempre. Seu bisavô Charles Thompson foi muito mais visionário do que qualquer um da família jamais soube. Entre 1932 e 1960, ele adquiriu secretamente 47 propriedades ao longo da costa leste. Terrenos que, na época, eram considerados lixo por investidores tradicionais. Pântanos na Flórida, terrenos rochosos em Vermont, áreas improdutivas em Martha's Vineyard, propriedades problemáticas em Connecticut.
Mas Charlie sabia algo que outros não sabiam. Ele tinha estudado padrões de crescimento urbano e populacional durante décadas. Ele não estava comprando terrenos, ele estava comprando o futuro. Agora você entende por que eu nunca me preocupei com suas escolhas não convencionais. Eu sempre soube que você estava no caminho certo. Use esse patrimônio sabiamente, David. Transforme o mundo de uma propriedade por vez, exatamente como Charles teria feito. Todo meu amor, vovó Rose. PS. No fundo do envelope há uma chave. Ela abre um cofre no First National Bank de Albany. Lá você encontrará todos os títulos de propriedade e documentos necessários. Minha visão ficou embaçada. Tive que ler a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito ali. 340 milhões de dólares, 47 propriedades, um trust secreto de quase 6 décadas. Com dedos trêmulos, procurei no fundo do envelope até encontrar uma pequena chave dourada, antiga e pesada. Era real. Tudo aquilo era real. Peguei o segundo documento, uma certidão oficial do estado de Nova York reconhecendo a existência do Charles Thompson Environmental Trust e listando David Michael Thompson como único beneficiário autorizado, condicionado ao cumprimento de critérios específicos estabelecidos em 1962. O terceiro documento era uma carta oficial do escritório Carter & Associates, advogados em Albany, datada de apenas 6 meses atrás. Era assinada por Benjamin Carter III, neto do advogado original. Sr. Thompson, conforme instruções deixadas por seu bisavô Charles Thompson e atualizadas por sua avó Rose Thompson, nosso escritório tem acompanhado discretamente sua carreira profissional ao longo dos últimos 5 anos. Temos o prazer de informar que você atendeu completamente a todos os requisitos estabelecidos no Trust original. Estaremos aguardando seu contato para proceder com a transferência oficial do patrimônio. Atenciosamente, Benjamin Carter III, Senior Partner, Carter & Associates. Sentei na beirada da cama, documentos espalhados ao meu redor, tentando absorver a magnitude do que havia descoberto. Durante todos esses anos de luta, trabalhando sozinho, sendo ridicularizado pela família, questionando minhas próprias escolhas, eu havia, sem saber, estado seguindo exatamente o caminho que meu bisavô havia planejado. Eram 2 da manhã quando finalmente consegui parar de ler e reler os documentos. Minha mente estava correndo em 1000 direções diferentes. Liguei o computador e comecei a pesquisar algumas das propriedades listadas nos documentos. A primeira propriedade que pesquisei quase me fez cair da cadeira. Era um terreno de 50 acres em Martha's Vineyard, que Charles havia comprado por $500 em 1954. Segundo os sites imobiliários atuais, terrenos similares na região estavam sendo vendidos por $80 mil por acre. A segunda era um pântano de 200 acres na Flórida, que ele havia adquirido por $2 mil em 1948. A área havia se tornado parte de um dos bairros mais valorizados de Naples, com propriedades vizinhas sendo vendidas por milhões. Uma por uma, pesquisei cada propriedade listada. Terrenos inúteis que se tornaram parte de desenvolvimentos luxuosos. Áreas problemáticas que agora estavam no coração de cidades prósperas. Propriedades improdutivas que se revelaram estar sob reservas de água subterrânea ou em localizações estratégicas para desenvolvimento futuro. Charles Thompson não havia sido apenas um especulador sortudo. Ele havia sido um gênio da previsão de desenvolvimento urbano, décadas à frente do seu tempo. Por volta das 4 da manhã, eu estava exausto, mas não conseguia parar de pensar. Caminhei até a avenida da cozinha e olhei para o meu próprio jardim, um pequeno projeto de paisagismo que havia criado como terapia nos fins de semana. Havia transformado um espaço comum em um pequeno oásis com plantas nativas, um sistema de captação de água da chuva e canteiros de ervas medicinais. Era um projeto simples,
mas refletia exatamente os princípios que vovó Rose me havia ensinado. Ver potencial onde outros veem problemas, trabalhar em harmonia com a natureza em vez de contra ela, criar beleza e funcionalidade ao mesmo tempo. Agora eu entendia que essa paixão não havia surgido do nada. Era parte de um legado familiar que havia sido cuidadosamente preservado e transmitido através das gerações, esperando pela pessoa certa no momento certo. Na manhã seguinte, liguei para o escritório Carter & Associates. Benjamin Carter tinha uma voz cálida e paternal, lembrando-me imediatamente de vovó Rose. David, estava esperando sua ligação há anos. Sua avó sempre disse que você ligaria quando fosse a hora certa. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Há muito para discutir. O escritório em Albany fica num prédio histórico do século XIX, com estantes de madeira escura cheias de volumes jurídicos antigos e uma vista para o rio Hudson. Benjamin era um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados numa corrente dourada. Seu bisavô foi um dos homens mais inteligentes que já conheci, ele disse, servindo café em xícaras de porcelana fina. Seu avô costumava dizer que Charles Thompson pensava como se pudesse ver o futuro. Ele me mostrou mapas antigos das propriedades, fotografias de como eram quando Charles as comprou e imagens atuais, mostrando a transformação impressionante que haviam sofrido ao longo das décadas. Veja esta aqui, ele disse, apontando para uma foto em preto e branco de um terreno aparentemente estéril em Vermont. Charles comprou isso por $800 em 1957. Todos acharam que ele havia enlouquecido. Era só pedras e mato. Ele virou a página, mostrando uma foto recente da mesma área. Era agora o local de um resort ecológico de luxo, com spa, restaurante farm to table e cabanas sustentáveis integradas perfeitamente à paisagem natural. O resort está avaliado em $18 milhões, ele disse, e é só uma das 47 propriedades. Passamos 3 horas revisando cada propriedade, cada documento, cada detalhe do trust. O patrimônio total era ainda maior do que a carta da vovó Rose havia indicado. Algumas propriedades haviam se valorizado além de qualquer expectativa nos últimos anos. Há também uma condição adicional no trust, Benjamin disse, puxando um documento final. Charles especificou que o herdeiro deve usar pelo menos 60% do patrimônio para projetos de desenvolvimento sustentável que beneficiem comunidades locais. Ele não queria que essa riqueza fosse simplesmente acumulada, mas sim usada para transformar mais espaços e criar mais oportunidades para outras pessoas. A condição me fez sorrir. Era exatamente o tipo de visão que eu esperaria do homem que vovó Rose havia descrito. Quando posso oficialmente tomar posse? Perguntei. Imediatamente. Todos os documentos já estão preparados. Só precisamos de sua assinatura e uma foto para os registros oficiais. Naquela tarde, deixei o escritório de Benjamin Carter III como proprietário oficial de um patrimônio de $340 milhões e 47 propriedades espalhadas por 6 estados. Mas o mais impressionante não era o valor financeiro, era a sensação de que, finalmente, eu entendia meu lugar no mundo. Durante anos, havia me sentido como um estranho na minha própria família, questionando se minhas escolhas estavam certas, se minha paixão por paisagismo e sustentabilidade realmente valia a pena. Agora eu sabia que estava seguindo um legado familiar que era muito mais profundo e significativo do que qualquer carreira tradicional. Eu não era o fracasso da família Thompson, eu era a continuação da verdadeira visão Thompson. Dirigi de volta para casa em silêncio, processando a magnitude da mudança que havia ocorrido em menos de 24 horas. Ontem, eu era David Thompson, o jardineiro fracassado que envergonhava a família. Hoje, eu era David Thompson, herdeiro de um dos investimentos imobiliários mais visionários da história americana. Mas havia uma coisa que eu sabia com absoluta certeza. Não contaria nada para a família até o momento certo. Exatamente como vovó Rose havia feito comigo,
Eu esperaria até que eles revelassem completamente quem realmente eram. E depois do jantar de ontem, especialmente depois das palavras cruéis do Matthew, eu sabia exatamente quando esse momento chegaria. A próxima reunião de família seria muito diferente. Muito, muito diferente. Nas 2 semanas que se seguiram à descoberta da herança, mantive minha rotina normal deliberadamente. Continuei trabalhando nos projetos de paisagismo, atendendo clientes, dirigindo minha velha picape Ford. Para qualquer observador externo, eu era o mesmo David Thompson de sempre. Mas internamente tudo havia mudado. Era como se eu tivesse descoberto que possuía superpoderes e estivesse secretamente aprendendo como usá-los. Comecei fazendo ligações discretas para alguns dos inquilinos das propriedades que agora eram minhas. Não me identifiquei como o novo proprietário, só disse que estava conduzindo uma pesquisa sobre desenvolvimento sustentável na região. A primeira ligação foi para o gerente do resort ecológico em Vermont, aquele que havia sido construído no terreno rochoso que meu bisavô comprara por $800. Mountain View Eco Resort, aqui é o James, como posso ajudá-lo? Olá, James. Meu nome é David Thompson. Sou paisagista e estou fazendo uma pesquisa sobre desenvolvimento sustentável na região. Poderia me falar sobre os princípios ambientais do resort? A conversa que se seguiu me deixou impressionado. O resort não apenas operava com energia 100% renovável, mas também tinha se tornado um modelo de turismo regenerativo, onde os hóspedes participavam ativamente em projetos de reflorestamento e conservação. O nosso proprietário é muito visionário, James explicou. Desde que assumiu a propriedade há 5 anos, tem investido pesadamente em práticas sustentáveis. Ele exige que cada expansão ou reforma contribua positivamente para o ecossistema local. O proprietário está envolvido pessoalmente? Muito! Ele visita a propriedade trimestralmente, sempre traz especialistas em sustentabilidade para consultorias e tem um orçamento específico para projetos experimentais de conservação. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Aparentemente, alguém havia estado gerenciando ativamente essas propriedades em meu nome durante anos. Liguei imediatamente para Benjamin Carter III. Ah, David, estava esperando que perguntasse sobre isso, ele disse rindo. Seu bisavô não era apenas visionário sobre localização, ele também estruturou um sistema de gestão que durasse décadas. Benjamin me explicou que Charles havia estabelecido uma empresa de gestão de propriedades, a Thompson Holdings, que havia operado discretamente por mais de 60 anos. A empresa era dirigida por uma pequena equipe de profissionais especializados em desenvolvimento sustentável, todos juramentados ao sigilo sobre a verdadeira propriedade dos ativos. Eles têm operado como curadores do seu futuro patrimônio, mantendo as propriedades produtivas, reinvestindo lucros em melhorias sustentáveis e preparando tudo para quando o herdeiro aparecesse. Posso conhecê-los? Na verdade, eles estão ansiosos para conhecer você. A gerente-geral é Sarah Mitchell. Ela assumiu a empresa quando o pai dela se aposentou há 10 anos. A família Mitchell tem trabalhado para os Thompson desde 1965. No dia seguinte, dirigi até a Albany para conhecer Sarah Mitchell. Ela me recebeu num escritório modesto, mas elegante, paredes cobertas com fotos de todas as 47 propriedades e mapas detalhando projetos de conservação. Sarah era uma mulher de umas 45 anos, cabelos castanhos presos num coque profissional, olhos verdes inteligentes que me estudaram cuidadosamente quando eu entrei. David Thompson, ela disse, levantando-se para me cumprimentar. Finalmente, tem uma foto sua criança no meu arquivo. Rose me enviou há 1 ano, junto com uma nota dizendo que eu trabalharia com você um dia. Você conheceu minha avó? Rose visitava o nosso escritório 2 vezes ao ano religiosamente. Ela acompanhava cada projeto, cada decisão importante, e sempre falava de você. Sarah me mostrou relatórios detalhados de cada propriedade. Não eram apenas números financeiros, eram estudos completos de impacto ambiental, projetos de conservação, programas comunitários desenvolvidos ao longo dos anos. Veja esta propriedade na Carolina do Norte, ela disse, abrindo uma pasta pesa. Era um terreno degradado por mineração quando Charles o comprou em 1959.
Nos últimos 15 anos, transformamos numa reserva de vida silvestre que abriga 3 espécies ameaçadas de extinção. E ainda é lucrativa? Extremamente! O Centro de Pesquisa e Educação Ambiental que construímos ali gera receita através de turismo educativo e parcerias com universidades. Mas o valor real não é financeiro, é o impacto ecológico. Passamos 4 horas revisando o portfólio completo. Era impressionante. Cada propriedade havia sido transformada num modelo de desenvolvimento sustentável. Fazendas orgânicas que forneciam para restaurantes locais, centros de energia renovável que serviam comunidades inteiras, projetos habitacionais que provavam que luxo e sustentabilidade podiam coexistir. Qual é a receita anual líquida de todas as propriedades? Perguntei. No último exercício fiscal, aproximadamente 28 milhões de dólares. Mas reinvestimos 85% em melhorias e novos projetos sustentáveis, exatamente como Charles especificou. 28 milhões por ano? Minha cabeça girou tentando processar o número. Em um único ano, essas propriedades geravam mais dinheiro do que eu poderia sonhar em ganhar numa vida inteira de paisagismo. Sarah, preciso de um favor. Você pode manter sigilo sobre nossa conversa por mais algumas semanas? Há uma situação familiar que preciso resolver primeiro. Claro, discrição sempre foi nossa especialidade. Naquela noite, comecei a elaborar um plano. Não queria simplesmente aparecer na próxima reunião familiar e jogar a herança na cara de todos. Isso seria vulgar e não honraria o legado cuidadoso que Charles e Rose haviam construído. Em vez disso, decidi dar a Matthew e ao resto da família a oportunidade de mostrarem quem realmente eram, sem a influência do dinheiro. Queria ver se, quando confrontados com suas próprias crueldades, eles teriam capacidade de reflexão e mudança. O plano começou com uma ligação para minha mãe. Oi, mãe, como você tá? David, querido, que bom ouvir sua voz. Ainda tô chateada com o que aconteceu no meu aniversário. Na verdade, mãe, sobre isso, eu estava pensando em organizar um jantar para nos reconciliarmos. Que tal reunir a família novamente, mas dessa vez na minha casa? Houve uma pausa. Na sua casa, querido? Mas ela é tão pequena? Vai ser íntimo, mãe. Acho que seria bom conversarmos num ambiente mais reservado. Bem, se você acha que é uma boa ideia... Mas, David, por favor, não leve as coisas que Matthew disse muito a sério. Ele estava bebendo, ficou exaltado. Não se preocupe, mãe. Entendo perfeitamente a posição dele. A segunda parte do plano envolveu uma conversa com o meu cliente mais recente, Margaret Williams, uma senhora viúva de 75 anos que havia me contratado para revitalizar o jardim da propriedade que havia herdado do marido. Mrs. Williams, posso fazer uma pergunta pessoal? Como a senhora se sente sobre pessoas que julgam os outros pelo trabalho que fazem? Ela parou de regar as petúnias e me olhou pensativa. David, em 75 anos de vida, aprendi que pessoas que julgam outras pelo trabalho que fazem, geralmente fazem isso porque têm medo de serem julgadas por quem realmente são por dentro de si. A senhora não se importa que eu seja apenas um jardineiro? Apenas? Ela riu. David, você transformou meu quintal morto num pedaço do paraíso. Criou um espaço onde posso encontrar paz depois de perder meu marido. Para mim, você é um artista, um terapeuta e um mágico ao mesmo tempo. Suas palavras me deram a confiança final que precisava para executar a minha ideia. Na terceira semana após descobrir a herança, comecei a colocar em prática a fase mais ousada do meu plano. Liguei para alguns dos gerentes das propriedades Thompson e propus algo inusitado. James, do Mountain View Eco Resort, que tal organizarmos um seminário sobre turismo sustentável? Você poderia organizar para a próxima semana. Você estaria interessado em participar como palestrante? Seu trabalho com paisagismo sustentável seria muito relevante. Na verdade, James, prefiro participar apenas como observador dessa vez, mas gostaria de convidar alguns familiares,
Pessoas que trabalham em setores diferentes e poderiam se beneficiar de conhecer mais sobre práticas sustentáveis. A mesma conversa se repetiu com gestores de outras 3 propriedades. Em uma semana, eu havia organizado uma série de eventos educativos sobre sustentabilidade, todos acontecendo em propriedades que eu possuía, secretamente. A 4ª parte do plano foi a mais delicada. Liguei para Matthew. Oi, Matt, sou eu. David. A voz dele estava fria, formal. Que surpresa! Escuta, eu queria me desculpar pelo constrangimento que causei no aniversário da mãe. Você tá certo em muita coisa. Houve uma pausa longa. Continua. Eu tenho pensado muito no que você disse, sobre desperdiçar meu potencial, sobre não contribuir suficientemente para a sociedade, e acho que você tem razão. David, olha, a voz dele suavizou ligeiramente. Talvez eu tenha sido um pouco duro. Não, Matt, você foi honesto. É isso que irmãos fazem, certo? Se importam o suficiente para dizer verdades difíceis. Bem, sim, eu me importo com você, David. Por isso me frustro vendo você desperdiçar oportunidades. Eu sei. Respirei fundo antes de continuar. Na verdade, eu tô ligando porque gostaria da sua ajuda. Minha ajuda? Tem os eventos sobre sustentabilidade e desenvolvimento eco-friendly acontecendo na região nas próximas semanas. Pensei que talvez você pudesse me acompanhar. Você sempre foi mais inteligente que eu para negócios. Talvez possa me ajudar a ver oportunidades que eu tô perdendo. Matthew ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia quase ouvi-lo processando a mudança no meu tom, a aparente aceitação da superioridade dele. David, isso é inesperado. Mas se você está realmente interessado em expandir seus horizontes profissionais, claro, posso te acompanhar. Obrigado, Matt. Significa muito para mim. Vamos começar do zero, irmão. Talvez eu possa te ajudar a encontrar maneiras de transformar esse teu conhecimento sobre plantas em algo mais substancial. Desliguei o telefone sorrindo. Matthew havia aceitado o papel de mentor condescendente perfeitamente. Agora ele viria aos eventos achando que estava me fazendo um favor, me ensinando sobre o mundo real dos negócios. Ele não fazia ideia de que estaria visitando propriedades que valiam coletivamente mais de 100 milhões de dólares, todas pertencendo ao irmão fracassado que ele estava tentando ajudar. O jantar de reconciliação na minha casa seria o grande finale, mas antes disso, Matthew teria a oportunidade de mostrar exatamente que tipo de pessoa ele era quando pensasse que tinha todo o poder e eu tinha nenhum. Seria educativo para ambos. Muito, muito educativo. O primeiro evento aconteceu numa terça-feira ensolarada no Mountain View Eco Resort, em Vermont. Matthew chegou dirigindo seu BMW preto, impecavelmente vestido num terno cinza de $3.000, carregando uma pasta de couro italiano que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Eu o esperei no estacionamento, propositalmente vestindo minha roupa mais simples, jeans desbotado, camisa xadrez e botas de trabalho ligeiramente sujas. David, ele disse, descendo do carro e olhando ao redor com aprovação. Este lugar é impressionante. Como você conseguiu convites para este evento? Ah, você sabe, networking no setor. Deixei a resposta vaga intencionalmente. O resort estava deslumbrante naquele dia. As cabanas ecológicas se integravam perfeitamente à paisagem montanhosa, o sistema de energia solar brilhava discretamente nos telhados e os jardins nativos, que haviam sido cuidadosamente projetados, criavam um ambiente de tranquilidade absoluta. Sério, David? Matthew disse enquanto caminhávamos em direção ao centro de convenções. Este lugar deve valer uma fortuna. Quem são os proprietários? Não tenho certeza. Alguma empresa de investimentos, acho. James nos recepcionou na entrada, exatamente como havíamos combinado. Ele não deu nenhum sinal de que me conhecia além de ser um especialista em paisagismo interessado em sustentabilidade. Bem-vindos ao seminário sobre turismo regenerativo.
ele disse calorosamente. Vocês vão adorar a nossa programação de hoje. A primeira palestra foi de uma especialista em economia sustentável da Universidade de Vermont. Ela apresentou dados impressionantes sobre como negócios eco-friendly não apenas preservavam o ambiente, mas geravam retornos financeiros superiores aos modelos tradicionais. Matthew tomava notas freneticamente, claramente impressionado com os números que estavam sendo apresentados. David, você está vendo isso? Estes números são extraordinários. ROI de 340% em 5 anos, crescimento sustentado de 15% ao ano. Sim, é interessante, respondi caulamente, fingindo estar descobrindo essas informações pela primeira vez. Durante o intervalo, James nos ofereceu um tour pelas instalações. Caminhamos pelos jardins medicinais, visitamos o sistema de aquacultura que fornecia peixe fresco para o restaurante e exploramos o centro de pesquisa onde cientistas estudavam técnicas de reflorestamento. Esta máquina de fazer dinheiro? Matthew murmurou para mim, enquanto observávamos o laboratório de sementes. Você tem ideia de quanto capital deve ter sido necessário para criar toda essa infraestrutura? Provavelmente muito. David, escuta. Eu conheço gente em investimentos. Se você conseguir identificar quem são os proprietários deste lugar, talvez possamos explorar oportunidades de parceria. Sua experiência com paisagismo poderia ser valiosa num negócio como este. Você acha mesmo? Tenho certeza. Olha, eu subestimei o potencial do seu conhecimento sobre plantas e sustentabilidade, mas num contexto como este, num negócio estruturado adequadamente, suas habilidades poderiam ser muito lucrativas. Durante o almoço, fomos sentados à mesa principal com outros empresários e especialistas. Matthew se apresentou a todos como advogado corporativo especializado em fusões e aquisições, mencionando casualmente seus clientes mais prestigiosos e o valor dos contratos que gerenciava. Quando chegou a minha vez de me apresentar, simplesmente disse: David Thompson, Paisagismo e Design Sustentável. Ah, que interessante! Disse uma das palestrantes, Dra. Patricia Chen, especialista em desenvolvimento regenerativo. E qual é o foco do seu trabalho, David? Principalmente transformação de espaços degradados em ecossistemas funcionais. Trabalho com proprietários que querem maximizar tanto o impacto ambiental quanto o retorno financeiro de suas propriedades. Matthew me olhou com surpresa. Era uma descrição muito mais sofisticada do meu trabalho do que ele esperava. Tem algum projeto atual que possa compartilhar? Dra. Chen perguntou. Bem, eu estou consultando sobre um projeto de 200 acres na Carolina do Norte, uma antiga área de mineração que está sendo transformada em uma reserva de vida silvestre com centro de pesquisa integrado. A mesa inteira se animou. Esse tipo de projeto era exatamente o que todos os presentes consideravam o futuro do desenvolvimento sustentável. Você poderia nos falar mais sobre os desafios técnicos? Perguntou um empresário de energia renovável. Passei os próximos 20 minutos descrevendo detalhadamente o projeto de recuperação da propriedade na Carolina. Solo contaminado, espécies nativas, sistemas de filtração natural, programas de educação ambiental. Era um projeto que eu conhecia intimamente porque tinha acompanhado cada fase através dos relatórios da Sarah Mitchell. Matthew me escutava com uma expressão de crescente surpresa e admiração. Era claro que ele nunca tinha me ouvido falar com tamanha autoridade técnica sobre qualquer assunto. David, isso é fascinante, ele sussurrou quando a conversa migrou para outros temas. Eu não sabia que você estava envolvido em projetos dessa magnitude. Tem muita coisa sobre o meu trabalho que você não sabe, Matt. Depois do almoço, participamos de um workshop sobre transformando passivos ambientais em ativos econômicos. O instrutor apresentou casos de estudo de propriedades que haviam sido consideradas sem valor e depois transformadas em empreendimentos de milhões de dólares. Um dos casos apresentados era exatamente a propriedade da Flórida que o meu bisavô comprou por $2.000 em 1948.
Claro que o instrutor não mencionou Charles Thompson. Ele só descreveu como investidores visionários haviam adquirido um pântano inútil e o transformado no coração de uma comunidade sustentável valorizada em mais de 50 milhões de dólares. Meu Deus, murmurou Matthew, calculando mentalmente. Se alguém tivesse tido a visão de comprar propriedades como essa décadas atrás, seria uma fortuna hoje. Exato. David, isso me dá uma ideia. Que tal se nós começássemos a identificar propriedades subutilizadas? Com seu conhecimento técnico e minha experiência em estruturação de negócios, poderíamos criar algo realmente significativo. Interessante, mas esse tipo de investimento exige muito capital inicial. Deixa comigo. Eu tenho contatos em fundos de investimentos que adorariam financiar projetos como estes, especialmente com o histórico de retorno que estamos vendo. No final do dia, enquanto caminhávamos para o estacionamento, Matthew estava visivelmente energizado. David, este dia mudou completamente minha perspectiva sobre seu trabalho. Eu estava pensando pequeno demais. Paisagismo não é só sobre jardins, é sobre transformação de terra, criação de valor, desenvolvimento regenerativo. É exatamente isso que tenho tentado fazer todos esses anos, Matt. E eu fui um idiota por não reconhecer isso antes. Ele parou de andar e me encarou diretamente. David, eu te devo uma desculpa grande. No aniversário da mamãe, eu fui cruel e injusto. Não se preocupe com isso. Não, David, eu me preocupo. Eu te chamei de fracasso, de vergonha da família, e agora vejo que você estava construindo conhecimento e experiência numa área que é o futuro da economia. Eu estava medindo seu sucesso pelos padrões errados. Senti uma pontada de culpa ouvindo sua aparente sinceridade. Mas também lembrei de como ele havia me humilhado publicamente, sem uma única consideração pelos meus sentimentos. Obrigado por dizer isso, Matt. Escuta, quero compensar. Que tal organizarmos mais visitas como esta? Posso usar meus contatos para conseguir acesso a outros projetos interessantes. E quero começar a divulgar seu trabalho no meu círculo profissional. Isso seria ótimo. Na verdade, disse ele, pegando o telefone, deixa eu ligar agora para o Richard Morrison. Ele é partner num fundo de investimento focado em sustentabilidade. Aposto que ele adoraria conhecer você. Matthew passou 10 minutos ao telefone, claramente vendendo minhas credenciais para o seu contato. Ouvi ele dizer coisas como: meu irmão é um especialista em transformação de terras degradadas e ele tem experiência em projetos de múltiplos milhões de dólares. Pronto, ele disse, desligando. Richard quer jantar conosco sexta-feira. Ele está muito interessado em ouvir suas ideias sobre oportunidades de investimento. Matt, você não precisa fazer isso. Claro que preciso. Sou seu irmão mais velho. Deveria estar te apoiando, não te diminuindo. Ele colocou a mão no meu ombro. David, eu acho que você pode estar sentado numa mina de ouro e nem percebe. Com as conexões certas, você poderia transformar esse conhecimento numa empresa de consultoria de milhões de dólares. Durante a viagem de volta para casa, Matthew não parava de falar sobre oportunidades de negócios, contatos que poderia me apresentar, maneiras de monetizar minha expertise. Era fascinante observar a transformação completa em sua atitude. No aniversário da mamãe, eu era o irmão fracassado que o envergonhava. Agora, de repente, eu era um ativo valioso que ele queria cultivar e promover. Mas o mais revelador era perceber que sua mudança de atitude não tinha a ver comigo como pessoa. Não era porque ele havia reconhecido o valor intrínseco do meu caráter, minha paixão por criar beleza, minha dedicação a melhorar espaços para outras pessoas. Não, Matthew só havia mudado de opinião sobre mim porque agora havia potencial financeiro no meu conhecimento. Eu só havia me tornado interessante para ele quando descobriu que eu poderia ser lucrativo. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre meu irmão. E me deu ainda mais motivação para executar perfeitamente a próxima fase do meu plano. Na sexta-feira, teríamos o jantar com Richard Morrison, o partner do fundo de investimento. Matthew estava ansioso para me apresentar ao mundo dos negócios sérios. Ele não fazia ideia de que Richard Morrison era o mesmo homem que havia me ligado há 2 semanas atrás,
querendo investir em um projeto de desenvolvimento sustentável que eu estava considerando em uma das minhas propriedades em Connecticut. O jantar seria interessante. Muito, muito interessante. O restaurante Capitol Brew, em Albany, era exatamente o tipo de lugar que Matthew adorava. Elegante, caro, frequentado pela elite empresarial local. Ele havia escolhido o local estrategicamente, querendo impressionar Richard Morrison e, ao mesmo tempo, expor-me ao ambiente adequado para negócios sérios. Cheguei 15 minutos mais cedo, propositalmente vestindo meu melhor terno, que ainda era visivelmente mais modesto que qualquer peça do guarda-roupa do Matthew. Queria manter a impressão de que eu era o irmão humilde sendo elevado por Matthew ao mundo dos grandes negócios. Richard Morrison já estava esperando numa mesa reservada no fundo do restaurante. Era um homem alto, de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um Rolex de ouro que captava a luz das velas. Quando me viu se aproximando, se levantou com um sorriso que eu não consegui decifrar completamente. David Thompson, disse ele, estendendo a mão. Richard Morrison. Seu irmão falou muito bem de você. O prazer é meu, Mr. Morrison. Sentamos e Richard pediu uma batina que custava mais que minha renda semanal. Matthew disse que você é especialista em transformação de terras degradadas, área fascinante. David é muito modesto sobre suas realizações. Ele tem experiência em projetos de múltiplos milhões de dólares, mas nunca fala sobre isso. Richard sorriu, estudando meu rosto cuidadosamente. E qual foi o maior projeto em que você trabalhou, David? Essa era a minha deixa. Bem, recentemente estive consultando sobre uma propriedade de 200 acres na Carolina do Norte. Era uma antiga área de mineração que está sendo transformada em uma reserva de vida silvestre com um centro de pesquisa. O investimento total deve chegar a cerca de 15 milhões. Interessante! E quem são os investidores por trás de um projeto desse porte? Uma empresa de gestão de propriedades privada, Thompson Holdings. Richard quase engasgou com o vinho. Ele olhou para mim com uma expressão que Matthew não conseguiu interpretar, mas que eu entendi perfeitamente. Richard sabia exatamente quem era a Thompson Holdings porque havia estado negociando um investimento conjunto com eles há meses. Thompson Holdings, repetiu lentamente. Nome interessante. Você conhece pessoalmente os proprietários? Tenho trabalhado próximo à gestão da empresa nos últimos anos. Matthew se inclinou para frente animado. David, você nunca me contou sobre essa conexão. Thompson Holdings deve ser uma empresa substancial se está investindo 15 milhões em um só projeto. Oh, sim, disse Richard, seu sorriso ficando mais enigmático. Thompson Holdings é bastante substancial. Na verdade, Matthew, você ficaria surpreso com o portfólio deles. Que tipo de portfólio? Matthew perguntou, claramente farejando a oportunidade. Desenvolvimento sustentável em larga escala, propriedades em 6 estados, foco em projetos regenerativos de alto impacto. Eles são conhecidos por transformar terrenos impossíveis em empreendimentos extremamente lucrativos. Obrigado, mas prefiro dirigir minha picape. Ele riu. Sabe, agora eu entendo. Não é sobre o carro que você dirige, é sobre escolher o que realmente importa para você. Exato. David, eu te devo mais que uma desculpa. Te devo uma grande mudança de perspectiva. E talvez eu precise repensar algumas coisas sobre minha própria vida também. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a evolução de Matthew ao longo das últimas semanas. De certa forma, ele estava genuinamente tentando mudar. Estava reconhecendo seus erros, questionando seus preconceitos. Mas havia algo que me incomodava. Sua mudança ainda estava baseada em fatores externos, minha aparente conexão com dinheiro e poder. Ele me respeitava mais agora, não porque havia reconhecido meu valor como pessoa, mas porque havia descoberto que eu tinha acesso a oportunidades financeiras. Era uma melhora, mas ainda era superficial. A questão era, se Matthew soubesse a verdade completa, que eu não era apenas um consultor bem pago, mas sim o proprietário de centenas de milhões em propriedades, como ele reagiria?
Seria uma transformação genuína de caráter ou seria apenas mais uma calibragem baseada em status e poder? O jantar de reconciliação em minha casa estava marcado para a próxima semana. Seria lá que eu finalmente descobriria quem Matthew realmente era. E seria lá que toda a família Thompson descobriria quem eu realmente era. A semana que se seguiu ao jantar com Richard Morrison foi surreal. Matthew me ligou todos os dias, às vezes 2 ou 3 vezes, com ideias sobre como potencializar minha posição na Thompson Holdings. David, estava pensando, ele disse numa ligação de terça-feira, você deveria considerar se mudar para uma casa melhor. Não estou criticando suas escolhas, mas se você está lidando com investidores de alto nível, a imagem pode importar. Estou bem onde estou, Matt. Eu sei, mas pensa assim, é estratégia. Se Richard Morrison quiser te apresentar a outros investidores, eles podem querer visitar sua propriedade. Uma casa mais impressionante poderia abrir portas. Era fascinante observar como Matthew havia completamente revertido sua crítica anterior. Antes ele me atacava por ser simples demais. Agora me aconselhava a ser mais impressionante. O denominador comum era que ele sempre sabia melhor do que eu como eu deveria viver minha vida. Matt, você acha que Richard Morrison me julgaria pela casa onde moro? Bem, não exatamente julgaria, mas sabe como é o mundo dos negócios? Percepções importam. Entendo. Na quarta-feira, ele me ligou com uma ideia ainda mais elaborada. David, tem um cliente que está vendendo uma casa incrível em Saratoga Springs. 4 quartos, escritório, um jardim de 2 acres que seria perfeito para você mostrar suas habilidades paisagísticas. Posso arranjar uma visita. Não estou procurando casa nova. Não precisa comprar agora, mas pelo menos olha. Se você decidir se mudar no futuro, é bom conhecer as opções. Na quinta-feira, a ligação foi diferente. Matthew parecia mais reflexivo, menos focado em estratégias e mais interessado em nossa relação. David, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Quando éramos crianças, você sempre soube que queria trabalhar com plantas e paisagismo? Desde que me lembro, sim. Por quê? Eu estou tentando entender quando começamos a nos afastar, quando eu parei de realmente ver quem você era. A pergunta me pegou de surpresa. O que te faz pensar sobre isso? Desde aquele jantar com Richard Morrison, não consigo parar de pensar em todas as coisas que assumi sobre você. E me dei conta de que, talvez, eu nunca tenha realmente te conhecido como adulto. Sempre te vi através das lentes de quem você era aos 8, 10 anos. E como você me via aos 10 anos? Como o irmão mais novo que era bom em escola, mas não tinha ambições práticas. Sempre sonhando, sempre distraído com plantas e insetos. Eu achava que você precisava de orientação para crescer. E agora? Agora vejo que talvez você tenha crescido exatamente da forma certa, e eu que precisava amadurecer. Era a conversa mais honesta que tínhamos em anos. Parte de mim queria acreditar que Matthew estava genuinamente mudando, desenvolvendo verdadeira autoconsciência, mas outra parte ainda se perguntava se essa transformação duraria quando ele descobrisse toda a verdade. Na sexta-feira, fiz a ligação mais importante da semana, para Sarah Mitchell. David, preciso de um favor especial. Claro, o que você tem em mente? No domingo, vou organizar um jantar para minha família. Será um momento em que eu revelarei minha verdadeira posição na Thompson Holdings. Eu gostaria que você estivesse presente. David, tem certeza? Isso pode ser intenso. Tenho certeza, mas quero que seja feito da forma correta, com dignidade. Minha avó Rose sempre disse que verdade revelada com crueldade deixa de ser verdade e se torna vingança. Sabe a mulher? Como você quer que eu estruture isso? Quero que você chegue como uma colega de trabalho que eu gostaria de apresentar para a família. Deixa eu conduzir a conversa naturalmente até o ponto da revelação. E se eles ficarem céticos, querem provas? Então você terá documentos suficientes para confirmar tudo. David, em 30 anos gerenciando propriedades, nunca participei de algo assim. Nem eu.
mas sinto que é necessário. Sábado foi dedicado a preparativos práticos. Limpei minha pequena casa meticulosamente. Comprei ingredientes para preparar o jantar favorito da nossa família. O mesmo frango ensopado que vovó Rose sempre fazia. Era um toque deliberadamente irônico. Também preparei uma surpresa especial. No sótão da casa, montei uma pequena exposição com fotografias das 47 propriedades, mapas mostrando suas localizações e alguns dos documentos originais que Charles Thompson havia assinado décadas atrás. Na manhã de domingo, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. David, Matthew me contou sobre a sua conexão com a Thompson Holdings. Ah, contou? Ele disse que você tem uma posição importante com eles, que talvez tenhamos subestimado sua situação profissional. Papai, o que você acha disso? Honestamente, me sinto constrangido. Seu irmão me fez realizar que nunca perguntamos detalhes sobre seu trabalho, sempre assumimos que vocês sabiam tudo o que havia a saber? Exatamente. David, quero me desculpar por isso. Um pai deveria conhecer melhor a carreira do próprio filho. Obrigado por dizer isso, papai. E David, estou orgulhoso de você. Independente dos detalhes específicos, sei que você sempre foi íntegro, trabalhador, apaixonado pelo que faz. Isso vale mais que qualquer título ou salário. Era a primeira vez que meu pai expressava orgulho pelo meu trabalho sem qualificações ou condições. Quase me fez questionar se eu realmente precisava da revelação dramática que eu havia planejado. Quase. Às 5 da tarde, comecei os preparativos finais. O frango estava no forno, a mesa posta com a porcelana simples que eu possuía, velas acesas para criar um ambiente acolhedor. Queria que a atmosfera fosse calorosa e familiar quando a bomba explodisse. Sarah chegou às 6, dirigindo um sedã preto discreto, vestindo um terno elegante, mas não ostensivo. Ela carregava uma pasta de couro que continha documentos suficientes para provar qualquer coisa que precisássemos provar. Como você está se sentindo? Ela perguntou enquanto revisávamos o plano uma última vez. Nervoso, animado, um pouco culpado. Culpado? Matthew realmente parece estar tentando mudar. Parte de mim se pergunta se eu estou sendo cruel demais. David, posso te dar um conselho que meu pai me deu quando assumiu a gestão das propriedades Thompson? Claro. Ele disse, Sarah, pessoas revelam quem realmente são quando confrontadas com poder. Se você quer conhecer alguém verdadeiramente, mostre que você tem algo que eles querem e observe como eles se comportam. E qual é sua opinião sobre Matthew baseada no que você observou até agora? Que ele mudou de atitude porque descobriu que você tem acesso a oportunidades que ele considera valiosas. A pergunta é, essa mudança será sustentada quando ele descobrir que você não apenas tem acesso, mas controle total? Era uma pergunta que me assombrava há dias. Estava prestes a descobrir a resposta. Às 6h30, ouvi carros chegando. Pela janela, vi Matthew descendo do BMW, seguido pelos meus pais no Mercedes deles. Matthew havia se vestido cuidadosamente, terno caro, mas não o mais ostensivo que possuía. Claramente ele estava tentando equilibrar, impressionar a colega de trabalho do David com não overshadow o irmão. Mesmo essa consideração tática mostrava como ele havia recalibrado seu comportamento baseado na sua nova percepção do meu status. Aqui vamos nós, murmurei para Sarah. Abri a porta com um sorriso genuíno. Independente do que acontecesse nas próximas horas, esses eram os membros da minha família que me criaram, me amaram à sua maneira e mereciam honestidade, mesmo que essa honestidade viesse acompanhada de algumas lições sobre julgamentos precipitados. Entrem, entrem! Quero introduzir vocês a uma colega especial. Matthew entrou primeiro, seus olhos imediatamente encontrando Sarah. Ele estendeu a mão com seu sorriso mais charmoso de advogado bem-sucedido. Matthew Thompson, David me disse que vocês trabalham juntos. Sarah Mitchell. E sim, David e eu temos uma relação profissional muito próxima. Meus pais entraram em seguida,
claramente curioso sobre a misteriosa colega que seu filho havia convidado para um jantar familiar. Senhor e senhora Thompson? Sarah disse calorosamente. David fala muito de vocês. Que bom conhecê-la, minha mãe respondeu. David nunca trouxe colegas de trabalho para casa. Você deve ser muito especial. Sarah me lançou um olhar divertido. Oh, David é que é especial. Muito especial. Enquanto servíamos drinks na sala, Matthew se aproximou de Sarah com sua curiosidade profissional ativada. Sarah, se não me importar de perguntar, qual é exatamente sua função na Thompson Holdings? Eu supervisiono as operações gerais da empresa, respondeu ela diplomaticamente. Operações gerais. Isso deve envolver bastante responsabilidade. Bastante, sim. Matthew se virou para mim. David, você nunca mencionou que trabalhava diretamente com alguém em nível de supervisão geral. Há muita coisa sobre o meu trabalho que vocês não conhecem. Respondi honestamente. Era hora de começar. O jantar estava prestes a se tornar muito, muito interessante. O jantar começou tranquilamente. Servi o frango ensopado da vovó Rose numa travessa simples, acompanhado de arroz e salada. Nada ostensivo, nada que sinalizasse a bomba que estava prestes a explodir. Matthew estava sendo o anfitrião perfeito, fazendo perguntas educadas para Sarah sobre sua carreira e demonstrando interesse genuíno nas respostas dela. Sarah, há quanto tempo você trabalha na Thompson Holdings? Minha família está envolvida com a empresa há quase 60 anos. Meu avô começou trabalhando com o fundador original. Deve ser uma empresa bem estabelecida, então? Muito estabelecida e com uma visão muito específica sobre desenvolvimento sustentável. Matthew se inclinou para frente, interessado. Que tipo de visão? Bem, o fundador acreditava que terra não é apenas um ativo financeiro. É um legado que você deixa para as próximas gerações. Então todos os nossos projetos precisam melhorar o ambiente, não apenas gerar lucro. Filosofia impressionante. E lucrativa? Sarah sorriu. Extremamente lucrativa. Quando você trabalha com a natureza em vez de contra ela, os retornos são extraordinários a longo prazo. David, mencionou que vocês têm projetos em vários estados? Matthew disse, claramente pescando informações. 47 propriedades em 6 estados. Sarah confirmou casualmente do jeito que podia. Matthew quase engasgou com o vinho. 47 propriedades? Isso é substancial. O portfólio cresceu significativamente ao longo das décadas. Durante a primeira hora do jantar, deixei Sarah responder a maioria das perguntas, construindo um quadro da magnitude da Thompson Holdings sem revelar ainda minha verdadeira conexão. Era fascinante observar a crescente admiração de Matthew quando ele compreendia que eu estava associado a uma operação muito maior do que ele havia imaginado. David, preciso admitir que estou impressionado. Você nunca mencionou que a Thompson Holdings opera em escala nacional. Há muita coisa sobre o meu trabalho que vocês não conhecem. Claramente. Sarah, se não for indiscreto, que tipo de receita anual uma operação dessa magnitude gera? Sarah me lançou um olhar interrogativo. Eu acenei sutilmente. No último exercício fiscal, aproximadamente 28 milhões de receita líquida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meus pais se entreolharam. Matthew estava calculando mentalmente, tentando processar os números. 28 milhões, ele repetiu lentamente. E David, qual é exatamente sua participação nessa receita? Era a pergunta que eu estava esperando. Bom, Matt, isso é um pouco complicado de explicar. Tenta me explicar. Respirei fundo. Bem, tecnicamente, eu não recebo uma participação na receita. Matthew franziu a testa, claramente confuso. Como assim, se você é consultor principal? Não sou consultor, Matt. Então o que você é? Sarah interveio, suavemente. Talvez seja melhor David explicar sua verdadeira posição na empresa. Todos os olhares se voltaram para mim.
Meu coração estava batendo forte, mas eu me senti estranhamente calmo. A verdade é que eu não trabalho para a Thomson Holdings. Eu sou a Thomson Holdings. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Matthew me olhava como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Como é? Eu sou o proprietário das 47 propriedades, Matt. A Thomson Holdings existe para gerenciar meu patrimônio. Matthew riu nervosamente. David, isso não faz sentido. Como você pode ser proprietário de... Espera. Thomson Holdings. Thomson. Você está dizendo que Charles Thomson, nosso bisavô, criou um trust que deixou todo esse patrimônio para mim, que vovó Rose sabia sobre isso desde sempre, e que eu descobri isso há 3 semanas. Minha mãe foi a primeira a encontrar a voz. David, você está falando sério? Completamente sério, mãe. Sarah abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos. Estes são os títulos de propriedade, documentos do trust, certidões oficiais, tudo em nome de David Michael Thomson. Meu pai pegou um dos documentos, estudando-o cuidadosamente através dos óculos de leitura. Meu Deus, isso é real. Matthew estava em choque total. David, você está me dizendo que você é milionário? Multimilionário, Sarah corrigiu gentilmente. O patrimônio total está avaliado em aproximadamente 340 milhões de dólares. Matthew ficou pálido. 340 milhões? E vocês lembram do Mountain View Eco Resort que visitamos, Matt? Aquela propriedade que você admirou tanto. É minha. Sua? Minha. Assim como a reserva de vida selvagem na Carolina do Norte, o projeto habitacional sustentável na Flórida, o centro de pesquisa em Vermont. Todas minhas. Matthew se levantou abruptamente, caminhando até a janela como se precisasse de ar fresco. Não consigo processar isso. Matt, não. Ele se virou, e por um momento vi raiva nos olhos dele. David, você me deixou te dar conselhos sobre carreira por semanas. Me deixou te oferecer ajuda para melhorar a sua situação financeira. Por que você não me contou? A pergunta que eu estava esperando. Porque queria saber quem vocês realmente eram quando pensassem que eu não tinha nada. A resposta atingiu Matthew como um soco. Ele me encarou, processando as implicações. Você estava me testando? De certa forma, sim. E qual foi o resultado do teste, David? A voz dele estava carregada de uma mistura de raiva e humilhação. O resultado é que você só me respeitou quando pensou que eu podia ser útil. Quando achou que eu era só um jardineiro fracassado, me humilhou publicamente. Quando descobriu que eu tinha conexões valiosas, de repente se tornou meu maior defensor. Matthew ficou em silêncio, sabendo que eu estava certo. Mas também, continuei, vi que você é capaz de reflexão e mudança. Nas últimas semanas, você genuinamente tentou compreender meus valores, questionou seus próprios preconceitos, se desculpou por erros passados. E agora? O que acontece agora? Agora depende de você, Matt. A pergunta é, você consegue me amar e respeitar pelo que eu sou como pessoa, independente do que eu tenho? Ou sua relação comigo sempre vai ser calibrada pelo meu status e poder? Matthew voltou para a mesa, sentando pesadamente. David, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Meu pai quebrou o silêncio. David, por que vovó Rose nunca nos contou sobre isso? Porque ela sabia que dinheiro pode destruir famílias se for revelado no momento errado para as pessoas erradas. O trust do bisavô Charles tinha condições específicas. O herdeiro deveria demonstrar caráter, trabalho duro e genuíno entendimento sobre o valor da terra antes de receber a herança. E você atendeu essas condições, minha mãe disse, orgulho claro na voz. Durante 5 anos, construindo minha empresa de paisagismo do zero, vivendo modestamente, provando que eu valorizava o trabalho mais do que o lucro, demonstrando paixão por transformar espaços degradados em praças bonitas. Sarah acrescentou, seu bisavô foi extraordinariamente sábio.
Ele criou um sistema que garantiu que somente alguém com valores corretos receberia esse patrimônio. Matthew finalmente falou, sua voz mais baixa do que o normal. David, eu preciso te pedir desculpas, não só pelo que disse no aniversário da mamãe, mas por décadas de não te valorizar adequadamente. Matt, não, deixa eu terminar. Você tá certo. Eu só mudei minha atitude quando pensei que você podia me abrir portas profissionais. Isso é horrível. Isso diz algo muito ruim sobre meu caráter. Mas você é capaz de reconhecer isso. Isso diz algo bom sobre seu caráter. Como você pode ser tão generoso depois de tudo? Porque eu sou seu irmão. E porque vovó Rose me ensinou que perdão não é sobre merecer, é sobre escolher amar apesar das imperfeições. Sarah se levantou. Acho que vocês precisam de tempo em família para processar tudo isso. Vou deixar os documentos com vocês. Depois que Sarah saiu, ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente, minha mãe perguntou: David, o que você vai fazer com tudo isso? Exatamente o que venho fazendo, só que em escala maior. Vou usar esse patrimônio para criar mais projetos de desenvolvimento sustentável, gerar empregos em comunidades rurais, transformar espaços degradados em lugares de beleza e funcionalidade. E você vai continuar morando nesta casinha? Matthew perguntou. Por enquanto, sim. Não é o tamanho da casa que define quem somos, Matt. É o que fazemos com as oportunidades que recebemos. Matthew balançou a cabeça, sorrindo pela primeira vez na noite. Você sabe que isso vai mudar tudo, certo? Entre nós, na família, na forma como o mundo te vê. Espero que não mude quem eu sou. Tenho certeza de que não mudará, porque se 47 propriedades e 300 milhões de dólares não mudaram você até agora... Naquela noite, após meus pais e Matthew irem embora, sentei no meu pequeno quintal, olhando para as plantas que havia cuidadosamente cultivado ao longo dos anos, cada uma escolhida não por ostentação, mas por sua capacidade de prosperar naquele ambiente específico, contribuindo para o ecossistema maior. Era assim que eu queria viver, como parte de algo maior, contribuindo para o crescimento e beleza ao meu redor, sem necessidade de chamar a atenção para mim mesmo. O patrimônio que havia herdado não era apenas dinheiro ou propriedades, era responsabilidade. A responsabilidade de honrar a visão de Charles Thompson, de continuar o cuidado amoroso de vovó Rose e de usar recursos para criar impacto positivo no mundo. 3 meses depois, a primeira propriedade Thompson para desenvolvimento habitacional sustentável de baixo custo foi inaugurada em minha cidade natal. Matthew, que havia renunciado à sua posição no escritório de advocacia para se tornar consultor jurídico especializado em desenvolvimento sustentável, cortou a fita ao meu lado. Você sabe, ele disse enquanto observávamos famílias se mudando para suas novas casas eco-friendly. Acho que finalmente entendo o que vovó Rose via em você. O que é isso? Ela via alguém que sabia que verdadeira riqueza não é sobre quanto você acumula, mas sobre quanto você consegue dar de forma inteligente e sustentável. Olhei para as casas, cada uma com jardins nativos, sistemas de energia renovável e design que respeitava a paisagem natural. Era exatamente o tipo de projeto que Charles Thompson havia sonhado décadas atrás. Obrigado por me ajudar a tornar isso realidade, Matt. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para crescer.